Bom, irmãos, nós vamos começar a aula de hoje e hoje a gente vai falar sobre hermenêutica. E o que eu quero fazer nessa noite é dar uma aula mais prática sobre a hermenêutica, para que a gente comece a desenvolver, segundo a orientação de Deus, o talento da pregação da palavra. É claro que mais tarde nós vamos partir para o texto mais apurado da Bíblia. Hoje eu quero passar uma visão um pouco mais detalhada e simplificada sobre a hermenêutica. Certo? Então nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a definição da hermenêutica, até para que a gente tenha uma ideia mais aberta sobre este tema. E quando falamos sobre as leis que governam a correta interpretação, nós não nos referimos a uma lista de regras. E isso varia de pessoa para pessoa. Ou mesmo de escritas seculares, para que cada pessoa, diferente uma da outra, possa interpretar o texto bíblico usando as regras da hermenêutica. É bem verdade que, mesmo se todas as pessoas usassem as mesmas regras, a interpretação seria diferente, porque cada pessoa tem sua forma de pensar e de falar diferente uma da outra. A hermenêutica, ela é útil à nossa vida em todos os aspectos do estudo ou do ensino. Mas no nosso caso de hoje, nós estudaremos sobre a hermenêutica bíblica, porque esta é a razão do nosso estudo aqui nessa noite. Então, para definir hermenêutica, talvez você me perguntasse o que é hermenêutica, e a definição correta seria: hermenêutica é a ciência que nos ensina as leis e os métodos para interpretar a comunicação. Então, existem métodos que nós podemos usar para interpretar tanto a escrita como a comunicação em geral. Então, no Novo Testamento, esta palavra, de alguma forma, é usada 14 vezes, em alusão à explicação e interpretação de comunicação. O melhor exemplo disto no Novo Testamento é dado por Jesus Cristo, quando ele caminhava com 2 discípulos no caminho para Emaús. No livro de Lucas, no capítulo 24 e o versículo 27, o escritor nos diz o seguinte, falando acerca da explicação de Jesus: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, a palavra nesse texto, aqui traduzida por expunha, é de hermeneus. Uma das formas da palavra traduzida por hermenêutica em português. Então Jesus estava com os seus discípulos no caminho de Emaús e começou a expor sobre a sua vida, começando de Moisés e passando pelos profetas, falando acerca de tudo que estava escrito a respeito dele. Lucas, capítulo 24 e o versículo 27. Isso nos mostra, dentro do contexto de interpretação, que precisamos buscar dentro de toda a Bíblia, porque nós dizemos que a Bíblia interpreta a Bíblia, o que ela diz a respeito do assunto estudado em questão. Está me entendendo? Quando você estuda um texto da Bíblia, você vai pesquisar, pode usar uma chave bíblica, uma concordância bíblica, o que no contexto geral a Bíblia fala sobre aquele assunto, para que você tenha uma interpretação mais adequada e correta dentro daquela questão. Então aqui nós vemos dois tipos principais de hermenêutica. A primeira é hermenêutica geral e a segunda é hermenêutica especial. Então vamos tentar aqui trazer uma definição dessas dois tipos de hermenêutica para o seu entendimento. O que é hermenêutica geral? Então, a hermenêutica geral refere-se às regras que se aplicam à literatura geral da Bíblia, o que será estudado nas próximas lições. Dentro de um contexto bíblico, nós vamos estudar o assunto num contexto geral da Bíblia. E a hermenêutica especial se define como as regras que visam os tipos específicos de gêneros literários bíblicos, como parábolas, alegorias, literatura apocalíptica, profecia, poesia, o que será estudado também em outras lições. Então nós vimos a definição da hermenêutica como hermenêutica geral e hermenêutica especial. Tá certo? Há também, irmãos, outros dois termos associados ao estudo da hermenêutica. O primeiro é exegese e o segundo é exegese. Exegese e exegese. Tá certo? Que significa exatamente o seguinte: exegese significa guiar para fora e exegese guiar para dentro. Assim, a exegese refere-se a examinarmos o texto a fim de extrair a interpretação que ali se acha. Entendeu? Qualquer coisa, só perguntar. Ao passo que a exegese
refere-se ao processo de incluir no texto a interpretação que ali se acha. Está claro isso? Então, quando eu falo em exegese, eu estou falando em extrair do texto a interpretação que se acha no texto. Quando eu falo em exegese, eu falo de incluir ao texto uma interpretação ou pensamento do intérprete. No caso, a comunicação chama de locutor, não é? Aquele que transmite, tá certo? Então, se você está transmitindo a palavra de Deus e você acrescenta uma interpretação pessoal ao texto, você está fazendo uma exegese. Do contrário, se você está transmitindo a palavra de Deus e você extrai do texto a interpretação do texto, você está fazendo uma exegese. Está claro isso? Amém? Então vamos continuar mostrando aqui de uma forma mais prática, e é isso que eu quero passar para vocês nesse dia, ou nessas aulas que se seguirão, a hermenêutica de uma forma muito prática, para que a gente passe logo nas próximas aulas a extrair do próprio texto da Bíblia ou estudar os textos da Bíblia de uma forma mais concentrada na ciência da hermenêutica, da interpretação bíblica. Ok? Então vamos lá. Começar dizendo que muitas ou algumas passagens da Bíblia são intrinsecamente difíceis de compreender sem um estudo especializado. Você já ouviu pessoas dizer assim: eu leio, mas não consigo entender? Essa semana, numa das visitas que eu fiz na quinta-feira passada, na casa de um amigo meu, e ele disse a mim: eu costumo ler a Bíblia, mas não entendo. Confesso que não entendo o que leio. Por quê? Isso precisa ser estudado de uma forma mais apurada, mais concentrada. Não se lê a Bíblia como se lê um jornal ou uma revista, né? É necessário que alguns textos da Bíblia são muito claros, outros textos é necessário que você sente e faça um estudo mais detalhado sobre o assunto, sobre o tema. Então, o apóstolo Pedro não somente reconheceu tais passagens, mas também avisou que se elas não fossem corretamente interpretadas, poderiam ser distorcidas pelos falsos mestres e pelos crentes sem treinamento. Querem ver? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, se você abrir sua Bíblia, você lerá as seguintes palavras ditas pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, e o versículo 16. Vou esperar uns segundinhos para que vocês achem esses textos. 2 Pedro 3, 16. Pedro diz assim: como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição
deles. Pedro mostra nessa passagem que há textos com uma pequena dificuldade de ser interpretado e que pessoas instáveis e ignorantes aqui são pessoas sem capacitação para compreender aquele texto, deturpam não só algumas passagens, como também as demais escrituras, outros textos da Bíblia, para a própria destruição deles. Em face do perigo, irmãos, de uma correta interpretação bíblica e de conhecimento, e de conhecermos o privilégio que nos é dado, por sermos capazes de compreender a revelação divina, parece que um exame sistemático das regras de interpretação não somente é algo imperativo, mas também urgentemente desejável. Então nós vamos fazer uma pergunta agora: quem pode interpretar as Escrituras? E aí nós temos alguns passos para que compreendamos isso. Então veja só, mesmo que todos os intérpretes da Bíblia concordassem em seguir o mesmo sistema de hermenêutica, isso eu já falei aqui, ainda assim haveria muitas variedades de opiniões. E isso por causa das diferenças entre os intérpretes mesmos, devido à habilidade, ao pano de fundo, aos preconceitos pessoais e outras dificuldades normais. Todavia, há 3 requisitos que são vitais para que um intérprete da Bíblia compreenda e transmita verdades espirituais definitivas. Qual é a primeira ou o primeiro requisito vital para que o intérprete da Bíblia possa estudar a Bíblia? Primeiro, é a regeneração pelo Espírito Santo. O bom intérprete da Bíblia, um requisito fundamental a ele é ser o quê? Regenerado pelo Espírito Santo. Voltamos já para esse assunto. O segundo requisito para interpretar a Bíblia é a submissão ao Espírito Santo. O primeiro é ser regenerado por ele, Espírito Santo. O segundo é ser submisso ao Espírito Santo. Sem esses requisitos, irmãos, e isso nós vamos ver na palavra de Deus, o intérprete da Bíblia se torna humano. Podemos dizer no sentido de interpretação, tá bom? Então vamos lá. Paulo, o apóstolo, ele nos ensina ou nos informa que para alguém compreender as verdades espirituais mais profundas, esse alguém precisa nascer de novo, precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, veja na declaração
do apóstolo Paulo, há duas palavras que descrevem a limitação da atitude do homem natural, ou do homem não regenerado, para com as Escrituras e a falta de aptidão para tal estudo. Em primeiro lugar, o versículo diz que ele não aceita as realidades do Espírito de Deus. O texto diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, primeiro, ele não aceita, ele é natural. Por ser natural, lógico, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. A sua naturalidade, a sua mente humana, o seu coração não regenerado, o faz muitas vezes incrédulo para crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então nós precisamos aprender com Paulo, ou com o texto de Paulo. A segunda palavra desse versículo, que é chave, é entender. Vou repetir o texto. O homem natural não aceita, primeiro, as coisas de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja que tem duas palavrinhas-chave: aceitar e entender. Há textos na Bíblia que ele vai ler e vai achar uma loucura. E há outros textos que ele vai ler e não vai entender, porque é preciso entendê-la espiritualmente. Assim sendo, embora um erudito perdido, ou sem Deus, ou sem regeneração, possa compreender intelectualmente o Evangelho, tal como poderia ser eficiente no estudo de qualquer literatura secular, contudo, faltar-lhe-á a ajuda do Espírito, que o capacitaria a dar boa acolhida às verdades da Bíblia em seu coração, compreendendo a significação profunda das Escrituras. Então, o homem intelectual, o homem sábio, o homem erudito, devido ao seu alto nível de conhecimento, ele pode alguns textos da Bíblia ler e interpretar. Porém, vai lhe faltar o Espírito Santo, a regeneração, que fale-á capacitado a dar boa acolhida a esta verdade. Estou sendo claro? Pois bem, o segundo passo, o primeiro é ser o quê? Regenerado pelo Espírito Santo. Isso é vital para a vida do intérprete da Bíblia. O homem natural não entende as coisas de Deus. Para ele é loucura. Tá certo? A segunda é submissão ao Espírito Santo. São os dois, vou chamar as duas colunas vital para o homem interpretar a Bíblia: regeneração e submissão. Regeneração pelo Espírito Santo e submissão ao Espírito Santo. Então, depois que Paulo falou sobre as inerentes limitações das pessoas ímpias na compreensão da Bíblia, ele salienta as limitações na compreensão da Bíblia que o crente que resiste ao Espírito Santo terá de enfrentar.
Paulo agora volta o seu assunto para a igreja. Primeiro ele fala que o homem natural não entende as coisas de Deus e nem aceita. Mas aí também tem um cristão que está dentro da igreja, que frequenta os cultos, que frequenta as reuniões de escola bíblica, de doutrina até, mas está também limitado à compreensão da Bíblia, porque muitas vezes resiste ao Espírito Santo. Paulo diz assim à igreja de Corinto, no capítulo 2, aliás, capítulo 3 e o versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 2. Paulo estava falando para a igreja que estava na cidade de Corinto. Paulo diz o seguinte: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está falando para irmãos que frequentavam a igreja de Corinto, que estavam presentes no culto, e Paulo disse: vos dei leite a beber, não dei um alimento mais sólido, porque vocês não podíeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Pessoas que precisavam se submeterem ao Espírito Santo. Então, Paulo, nessa passagem, afirma que a falta de obediência ao conhecimento revelado por Deus limita o posterior recebimento do conhecimento espiritual. Vou repetir. A falta de obediência ao conhecimento revelado por Deus limita o posterior recebimento do conhecimento espiritual. Uma ideia paralela a esta aparece em Hebreus, capítulo 5, e o versículo 12 ao 14, onde o autor sagrado declara que os crentes podem ficar embotados em sua audição espiritual devido à falta de prática na obediência à palavra. Hebreus 5, de 12 a 14. Então veja só, irmãos, em contraste a esse impasse espiritual, qual o impasse? O natural não entende, o natural não aceita, o homem que está lá fora, e o que está aqui dentro, ele muitas vezes não pode receber um alimento sólido, porque ainda é um crente carnal. Agora, em contraste a tudo isso, em contraste a esse impasse entre o cristão, podemos chamar assim, e o homem natural, nós vemos a Bíblia, um texto que promete uma compreensão das verdades divinas mediante um processo que consiste em aprender, se submeter e obedecer. Então, isso é um processo. Eu me submeto ao Espírito Santo, eu aprendo os seus ensinamentos, extraído de uma mente sadia e ensinada na palavra de Deus, e eu obedeço. Para isso eu quero que você leia o Salmo 119 e o versículo 100. O salmista nos diz: sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus
preceitos. Salmo 119, versículo 100, vou repetir. Sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Percebe-se aqui nessa passagem que o salmista era jovem quando falou isso. Mas devido à sua submissão e obediência a Deus e aos seus ensinos, ele se declara mais entendido do que os idosos, as pessoas da época dele, que já tinham uma experiência de vida, que já tinham um conhecimento adquirido pelo tempo, pela sua experiência. Mas esse jovem salmista diz que era devido guardar os preceitos de Deus, se tornava mais entendido que as pessoas idosas ou as pessoas mais experientes da sua época. Então veja, irmão, que a submissão ao Espírito Santo também subentende a reverência sincera à revelação de Deus, bem como o senso de dependência do Espírito de Deus, para por ele ser ajudado na compreensão da mesma. Com frequência, essa ajuda é chamada de iluminação, com base nas seguintes passagens da Bíblia. E aí eu chamo a sua atenção para o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 18. Se quiser procurar na Bíblia. O texto diz assim: fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, ou à igreja dos Efésios, Paulo diz que em suas orações ele fazia menção daquela igreja, ele apresentava aquela igreja a Deus, o Pai da glória, para que ele concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Veja aqui que a revelação está em quê? No pleno conhecimento de Deus. Iluminado os olhos do coração, para que eles soubessem qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Então, embora a atitude e oração do crente ajude-o em seus estudos, devemos ressaltar aqui que a iluminação referida nesse passo bíblico fala da intensa consciência no coração e não na cabeça. Em outras palavras, Deus nos prometeu guiar a ninguém. Deus não prometeu guiar a ninguém a alguma verdade inédita, mas prometeu guiar os interessados à compreensão da verdade que tem existido desde o tempo que começou. Tá claro isso, irmão? Não há verdades inéditas quando nos referimos à Bíblia. Deus prometeu nos guiar à verdade que já tem existido, que é a sua palavra. Desde que o tempo começou, lá no Gênesis, Deus começou a escrever a sua palavra.
E o Espírito Santo, em João 16:13, ele nos guiará à verdade da palavra, e não a uma verdade inédita, irmãos, que isso aqui fique bem claro, porque essas verdades inéditas muitas vezes têm levado pessoas ao falso ensino, à falsa doutrina, e até o surgimento de seitas, porque dizem terem recebido uma nova revelação. Mas o texto é bem claro, em João capítulo 16 e o versículo 13, o texto diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, João não está falando aqui sobre verdades inéditas, que ainda não tinham sido reveladas, mas sim a verdade da palavra. Cuidado com os falsos ensinos, ou com as falsas verdades. As falsas, muitas vezes, criações de doutrinas humanas, porque isso leva a uma prática herética da palavra de Deus. Então, vamos voltar e recapitular um pouco. Se o estudante da Bíblia for regenerado pelo Espírito Santo e for submisso ao Espírito Santo, esse Espírito Santo o conduzirá à verdade. Mas esta verdade, que fique bem marcada na nossa mente, não é uma verdade inédita, mas sim a verdade da palavra que está escrita. Ele nos guiará a uma interpretação correta do texto da Bíblia Sagrada. A obra do Espírito que ilumina as Escrituras para a apreciação das nossas mentes não deve ser confundida com a sua obra inspiradora. O Espírito Santo jamais transmitirá verdades novas ou fatos desconhecidos pelo estudante. Por exemplo, se um estudioso da Bíblia não sabe onde está localizada no mapa a antiga cidade da Babilônia, ele não poderá sentar-se diante da sua escrivaninha esperando que o Espírito Santo a mostre em sua mente. Antes, ele deveria examinar um mapa até encontrá-la. Compreendeu isso? Está claro? Eu não posso sentar na minha confortável cadeira em casa e pedir ao Espírito Santo que me mostre no mapa, esse é o nosso exemplo, onde está a cidade da Babilônia. É muito mais sensato ele pegar o mapa e procurar a cidade da Babilônia. O Espírito Santo, ele opera, irmãos, a fim de remover os obstáculos do pecado, dos preconceitos, da indiferença, da dúvida, instalados no coração do crente. Assim, capacitando a estudar com eficiência a palavra de Deus. O Espírito Santo não transmite novas verdades, mas influencia as atitudes e a percepção espiritual de quem está estudando, de quem está interpretando o texto. Está claro isso, irmão? Então vou repetir. O Espírito Santo não transmite novas verdades,
mas influencia as atitudes e a percepção espiritual do intérprete, de quem está lendo ou estudando o texto. Está claro? Então, qual é a função do Espírito Santo quando estudamos a Bíblia? É eliminar, remover os obstáculos do pecado, do preconceito, da indiferença, da dúvida instalado no nosso coração, para que a gente tenha uma interpretação bíblica eficiente. Foi claro? Um certo erudito sumariou admiravelmente a questão ou esse assunto nas seguintes palavras: o Espírito de Deus não transmite à mente, mesmo de um crente devoto, obediente e disposto a deixar-se ensinar, qualquer doutrina ou sentido da Bíblia que já não esteja contido nas próprias Escrituras. Ele torna os homens sábios até aquilo que está escrito, mas não além do que está escrito. Ele quis dizer, irmãos, que se você quer ser sábio, segundo a palavra de Deus, ou segundo o Espírito Santo, você não será levado a coisas além do que está escrito. Porque a função do Espírito é fazer você entender o que está escrito, o que foi ensinado e o que foi deixado para nós. Tá certo? Então, o Espírito Santo, ele coopera conosco. E a palavra cooperação, irmão, significa, num sentido mais literal, trabalhar junto com. Tá certo? Então, se o Espírito Santo coopera conosco, ele trabalha junto conosco. Quando um crente dedica-se ao estudo diligente da Bíblia, e é o que vocês estão fazendo aqui, hoje à noite, em uma atitude voluntária, em uma atitude de receptividade, as convicções dadas pelo Espírito acerca da verdade, o crente e o Espírito de Deus estão cooperando com a exposição da Bíblia. Imagine que você, na sua casa, vai ler a sua Bíblia e você ora ao Espírito Santo, busca compreender literalmente as palavras, os verbos, o assunto, o tema. Logo, você e o Espírito Santo estão cooperando, trabalhando juntos para uma compreensão saudável da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, irmão, ela dá prioridade absoluta e sem hesitação ao uso da palavra de Deus. Para exemplificar, após haver instruído o povo a amar ao Senhor Deus de todo o coração, alma e força, Moisés o exortou a estudar a palavra do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa,
andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então Moisés, ele exorta o povo a estudar a palavra de Deus. De igual modo, Paulo ensina que o homem de Deus deve diligenciar para interpretar com exatidão a Bíblia. Para interpretar com exatidão a palavra de Deus. Paulo diz em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós vemos dois homens de Deus do passado, Moisés, lá no início, e Paulo, já no final. Falando no início da Bíblia e no final da Bíblia. Dizendo aos homens que deviam estudar com diligência a palavra de Deus. Que deviam, juntos com o Espírito Santo, em cooperação com o Espírito de Deus, estudar a palavra, aprender a palavra, ser diligente em buscar a compreensão da palavra de Deus. Essa cooperação, irmão, com o Espírito e o estudante, para que seja mantido um bom equilíbrio bíblico na interpretação. Pois se o estudo das Escrituras, a parte da atitude de dependência ao Espírito, seria mera ginástica mental. Se você estuda a palavra de Deus, mas não busca a dependência do Espírito ou a cooperação dele, isso se torna muito natural e muito, o que podemos chamar de uma ginástica mental. Talvez você vai aprender verbos, conceitos, filosofias, histórias, mas nunca, sem a dependência do Espírito, aprenderá a genuína verdade contida na palavra de Deus, que deve ser praticada. Então, a parte do estudo com muita dedicação da Bíblia seria um grande passo na direção do fanatismo. Então, se você lê a Bíblia ou estuda a Bíblia sem a busca desta verdade que o Espírito Santo pode revelar a você, você está caminhando a passos largos, posso dizer, em direção do fanatismo religioso ou do fanatismo espiritual. Precisamos ter cuidado com isso, para que não caminhemos na direção do fanatismo. Precisamos ter cuidado para buscar no Espírito Santo a capacitação, a submissão e a regeneração, para podermos compreender a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a nossa aula de hoje vai terminar aqui e nós daremos continuidade no próximo sábado. Esperamos que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo possa iluminar sua mente e lhe trazer conhecimento e sabedoria contidas na palavra de Deus. Um abraço e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Estaremos aqui de volta para mais uma aula de hermenêutica.